que ela não se perca. 1973, Bronx, Nova York, né? E a gente está falando aí de um contexto de uma região ali, de Nova York ali, abandonada pelo Estado, ocupada majoritariamente por afro-americanos, por imigrantes latinos e num contexto de violência. Num contexto em que as gangues eram uma forma de sobrevivência e de se manter, enfim. E nisso a gente tem a icônica festa do DJ Kool Herc, que era um imigrante jamaicano. E aí ele faz essa festa ali no dia 11 de agosto de 73, unindo um pouco da cultura do sound system jamaicano com a música afro-americana daquele momento ali, James Brown, tanta coisa estava rolando, a disco, e a partir disso você tem ali o nascimento do primeiro elemento dessa cultura, que é o DJ, né? É importante sempre pontuar que o hip hop é uma cultura de DJs, nasce nesse contexto. E a partir daí a gente tem nesse entorno, a gente tem ali toda uma cadeia de manifestações artísticas que surgem em torno dessas festas. Então, B-Boy, Miguel, o DJ eu já citei, o MC, primeiramente como uma pessoa que era o porta-voz da festa, e o grafite, né? O grafite que já era algo que já estava presente ali entre as gangues para demarcar território. E a partir daí, e aí você tem pouco depois, você tem o surgimento da Universal Zulu Nation com a África Bambata, que de certa forma organiza esses elementos que já existiam naquele contexto, que traz e que que vem junto também um quinto elemento, que é o conhecimento. O conhecimento que já permeava todas aquelas manifestações culturais, mas passa, eu entendo, como uma argamassa que une tudo, porque a Universal Zulu Nation também ela reforça o caráter filosófico dessa cultura, de entender que aquela cultura do Bronx, ali do Bronx, era uma forma de reconstruir aquele lugar, reconstruir a forma como aqueles jovens se davam, num contexto de transformar as brigas de gangue em disputa de território através da arte. Então você tem aí o surgimento e o nome hip hop vai surgir depois, né? Meio por acaso, assim. E estamos recebendo aqui também agora, gente, os normais convidados, MC Jack, MC Ruth, Montão, DJ Ninja. Sejam bem-vindos. E é nesse contexto que você tem essa história surgindo aí. Fecha a perna aí, rapaz. Olá, professor. Grande MC Jack. Tá velho? Deixa eu fazer a veia surda. Instrumento da MCs do Brasil, MC Jack. E aí a gente vai... Oi, som. Já rolou. E aí, a gente vai ter em 79 o lançamento do single Rapper's Delight, né? O trio de Nova Jersey, chega no Brasil, obviamente. Só que isso não é o suficiente para entender hip hop. Você tem uma cultura muito complexa, que está carregada, que tem elementos artísticos diferentes, linguagens artísticas que estão dialogando. A gente tem nesse contexto também uma questão filosófica de autoestima ligada também aos movimentos políticos norte-americanos. Eu falo aí, inclusive, da luta pelos direitos civis. Então, tem toda essa carga. Então, só a música é insuficiente para entender o hip hop. E a gente chega em 1983, que eu acho que é que a gente começa um pouco dessa história no Brasil. Embora a música já tivesse chegado, e as pessoas
A gente já tinha aqui um movimento de black music, dos bailes soul, mas isso ainda não era suficiente para se entender hip hop. E aí você tem o lançamento do filme Flashdance em 83. O que Flashdance tem a ver com hip hop? Você tem uma cena específica de uma crew de break, a Rocksteady Crew. Essa cena, se não me engano, tem 3 ou 4 minutos, eu não lembro exatamente o tempo, mas foi o suficiente para que jovens em várias regiões do Brasil se identificassem e quisessem entender melhor o que era aquilo. Já tinham aparecido outras manifestações, mas acho que o Flashdance é essencial nesse sentido. E a partir daí a gente tem outros filmes, tem Beat Street, que eu acho que aí é onde se entende melhor o que é essa cultura, o que é de fato a filosofia de vida que norteava os jovens do Bronx. E aí, falando um pouco da história de BH, 83, por conta desse filme, alguns desses caras que estão aqui na mesa, DJ Rozerdi e Eduardo Sô, na época garotos, foram para a rua dançar break com a crew, a primeira crew oficial da cidade, que foi a Break Crazy, né? E São Paulo, movimento similar acontecendo com outras crews. A gente tem aqui Street Warriors representada e outras crews. E eu vou deixar os caras falarem a respeito disso, que são eles que vivenciaram de fato, né? Eu estou aqui como aluno, pessoa que herda essa cultura com muito respeito e pretendo zelar por ela enquanto eu estiver aqui. Então, vamos começar na ordem aqui. Cada um vai se apresentar, falar um pouco dessa história. Vou começar com o professor Eduardo Sô. Som.